Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje a gente vai estar vendo mais uma videoaula da nossa escola dominical e espero que vocês possam aprender. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que queira falar com a gente, pode procurar eu, o Rafael ou o Thiago pelo privado, a gente vai estar respondendo. E para a gente começar a videoaula de hoje, o tema da nossa lição é vencendo o obstáculo. Antes de a gente começar, quero pedir desculpas, eu ainda estou um pouco gripado, mas eu creio que Deus vai dar vitória. O nosso texto do dia, para a gente começar, o nosso texto áureo, fica em Josué, capítulo 4, versículo 24. Josué, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte. Vamos gripar aqui. A mão do Senhor é forte, a fim de que todos temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Tá? Esse é o nosso texto áureo. E para a gente começar, a gente vai estar vendo sobre as nossas batalhas e as nossas vitórias, as vitórias que temos com Deus. Então, a gente tem que entender que Cristo nos traz a vitória. Com Cristo somos mais que vencedores. Então, com isso, nós temos que entender: Cristo veio, nos salvou e com Ele, sim, somos mais que vencedores. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim: Romanos, capítulo 8, versículo 37. Capítulo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou grifar esse texto aqui que é muito importante. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou, aquele que fez o sacrifício da cruz. No mundo, nós temos a diferença que para um ganhar, outro precisa perder. Sempre existe um primeiro lugar e sempre existe o último lugar. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus todos ganham. A vitória do meu irmão é a minha vitória também é a sua vitória. Por isso que somos como uma família e fazemos parte do corpo de Cristo, porque a minha vitória é também a vitória do próximo. Por isso que Jesus fala para nós nos alegrarmos na vitória dos nossos irmãos, porque com eles somos mais que vitoriosos. E quando eu fico feliz de estar com um irmão que foi vitorioso, né, que trouxe a vitória no nome de Jesus. Essa foi a nossa introdução para a gente entender um pouco mais sobre o que Deus quer para nós, né, como que nós podemos e entendemos um pouco mais sobre a nossa lição. Amém? Vamos entrar agora na nossa lição, entrando aí nos tópicos, para a gente entender, primeiramente, a gente passar a data que eles estavam, a data que eles estavam passando naquela época. A data é de 10 de Abide. Essa é a data que eles estavam. Também conhecido por eles como a Páscoa. O que simboliza a Páscoa? Hoje, muitos confundem a Páscoa com a crucificação de Cristo. Mas a Páscoa para o povo israelita significa a saída do Egito. Então, eles estavam comemorando nessa época, na época da travessia do Jordão, que nós vamos ver nessa lição, a travessia do Rio Jordão, eles estavam comemorando a saída do Egito, eles estavam comemorando essa saída
deles daquela tormenta, daquela opressão. Então nós temos que entender uma coisa antes, que o Antigo Testamento ele vem para confirmar o Novo Testamento. Tudo que tem no Antigo Testamento tem no Novo. Tudo aquilo que tem no Novo veio para justificar e exemplificar o Antigo Testamento. Um exemplo disso é que no Antigo eles tinham o sacrifício pascal. Que era o sacrifício que eles faziam na Páscoa, agradecendo a Deus por eles terem livrado, por eles terem sido libertos do Egito. Já no Novo Testamento, eles vão ter, nós temos, também, que está exemplificado na Bíblia, é o sacrifício da cruz. Que Jesus fez por nós, esse sacrifício da cruz, que ele nos fez livres, Então o sacrifício pascal, ele vinha para exemplificar que o povo estava livre do Egito. E o sacrifício da cruz, nós somos livres do pecado, da opressão. Por meio de Cristo Jesus que nos libertou disso. Jesus veio e nos libertou disso, nos libertou de todo o pecado, de toda essa opressão que nós tínhamos, do inimigo. Então, só para a gente entrar e entender, tudo foi feito nos planos de Deus. Não foi por acaso que eles estavam passando pela Páscoa, não foi por acaso que eles estavam passando por esse período. Deus quis tudo do jeito dele. E o jeito dele foi fazer na Páscoa para exemplificar o Novo Testamento. Continuando esse estudo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos entender outra coisa também. Eles estavam passando por um momento de transição. Em 40 anos, o povo foi direcionado, guiado por Deus, justamente por Deus, pela nuvem de fogo, pela coluna de fogo e pela nuvem. Aquelas que sobrevoavam o povo e direcionavam o povo. Isso foi antigamente. E eles estavam passando por essa transição. Eles estavam fazendo a Arca da Aliança. Ou Arca do Concerto. Isso é que eles passariam depois. E hoje em dia nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o que nos guia hoje, é o que nos transporta hoje. Então, quem nos direciona hoje, direciona a nossa vida e que tem que ser o nosso guia hoje é o Espírito Santo, como está escrito em Salmos 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, por que lâmpada para os meus pés? Lâmpadas, ele direciona, ele dá um foco específico. E luz para o meu caminho, o que é? Ele direciona para o futuro, ele direciona num lugar maior. Um exemplo disso é no carro, quando você tem a lanterna e você tem o farol alto. A lanterna é para direcionar um pouco, a lanterna é só para você visualizar um pouco à sua frente. O farol é para você direcionar para o futuro, direcionar a estrada, então você vai ver o futuro. Então o Espírito Santo, que habita nos dias de hoje e que nos direciona, ele não somente nos avisa hoje, nos direciona no dia de hoje, mas também nos direciona no futuro. Ele está para nos direcionar. Então a gente tem que entender isso para a gente começar a entrar um pouco mais a fundo no milagre do Jordão, que nós vamos ver ainda um pouco mais hoje.
para a gente terminar essa parte de guia, de solução e de como o Espírito Santo age hoje e como Deus agia no passado, direcionando o seu povo, tem um versículo que está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. O texto diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, e todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Essa palavra filhos, ela nos traz um pouco de intimidade. E essa intimidade, ela também discerne em obediência, porque quando sou filho, eu sou obediente e tenho uma intimidade com os meus pais. E é isso que o Espírito Santo também tem conosco. Ele quer que nós sejamos íntimos para escutar a voz dele e sermos obedientes à voz dele. Então, a gente tem que entender, porque isso é muito importante para nós. É muito importante a gente entender essa passagem de filhos. Somos filhos de Deus. Então, eu sou filho que leva uma intimidade e de obediência. Obediência a Deus. Então, é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que a gente se aproxime dele com mais obediência. E como isso? Como a gente pode fazer isso? Como está em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3 e versículo 5, que diz assim, ó, tá bem aqui embaixo. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então, como que a gente pode se aproximar e ser obediente a Deus? Isso a gente faz por santidade. Santificação, a gente buscando ser melhor, buscando ser santo. Tá, mas Fernando, ninguém é santo, ninguém consegue ser santo. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Ou sede santo, como eu sou santo. Quando Jesus fala em santo, essa palavra não se remete à perfeição. Porque ninguém vai conseguir ser perfeito, somente Cristo conseguiu ser perfeito. Nós não conseguimos essa perfeição. Então, o que ele quer dizer com santo? Santo, ele quer dizer como separado. Quando a gente escuta que nós devemos ser o sal da terra, como está escrito em Mateus, nós somos o sal da terra. O sal, naquela época, a principal utilidade dele não era que nem nos dias de hoje, que era para dar sabor, para a cozinha. Naquela época, o sal era especificamente, né, a grande maioria usava para deixar os cuidados da carne, porque o sal ele retarda estragar a carne, não deixa a carne estragar, não deixa apodrecer. Então eles deixavam a carne separada no sal, porque assim a carne não estragava. Então essa separação que a gente vê aqui, ela não é uma separação para a gente ser perfeito, uma separação para a gente ser separado para o Espírito Santo. Essa é a grande chave da questão aqui. A gente ser separado e buscar essa santidade, essa diferença todos os dias. Agora a gente vai voltar um pouco mais para a lição, a gente vai ver agora o milagre do Jordão, o milagre
que nós temos aqui na nossa lição, um dos principais milagres de Deus na Bíblia com o seu povo, mostrando como ele era forte, mostrando todo o seu poder. Para a gente entender o milagre, primeiro a gente vai entender a diferença dele. A gente vai entender a diferença dele para o milagre do Mar Vermelho. Então vamos lá. Do Mar Vermelho, e a diferença do Jordão. O Mar Vermelho é o seguinte: eles estavam saindo do Egito, indo para o Monte Sinai. Eles estavam fugindo da briga. Como assim, Fernando? Eles estavam fugindo dos faraós, que os faraós e toda a sua tropa, todo o seu exército estava atrás deles para matarem, né, e escravizarem eles de novo, porque o faraó tinha se arrependido do que tinha feito. Então, eles estavam fugindo aí de uma guerra. No Jordão, eles já queriam passar de um lado do Jordão para Jericó. Então, eles estavam buscando a guerra. Eles estavam buscando esse confronto. Então, nós temos que entender que algumas vezes Deus vai nos tirar desse confronto, Deus vai nos livrar, né? E tantos livramentos que Deus dá que nós não entendemos, né? Que nós não vemos. E muitas das vezes Deus vai nos dar o espírito de ousadia para enfrentar as batalhas, Ele vai estar conosco nas nossas guerras. Então, é bom a gente entender que tem esses dois momentos. Os momentos que Deus vai nos livrar, os momentos que Deus vai nos enviar. Que é enviar para a batalha, enviar para a guerra, para que a gente conquiste as nossas bênçãos. E vendo isso sobre enviar a guerra, o Jordão, ele estava transbordando. Era uma época de cheia no Jordão. Então o que acontece? Para atravessar ele era impossível. Era impossível algum animal, era impossível alguma pessoa conseguir atravessar o Jordão. Porque além de ele estar um tempo de cheia, a correnteza era muito forte, muito forte. Então não dava para nenhum animal e nenhuma pessoa atravessar. Então a gente entra naquela famosa frase que a gente escuta dos nossos pais, dos nossos avós. Mar calmo não faz bom marinheiro. Acho que todo mundo já escutou isso, né? Que mar calmo não faz nenhum marinheiro. Mas é a verdade. Nós só somos provados para que a gente tenha fé em Deus e fé que Ele possa fazer. E na lição, nós vemos uma coisa muito importante, eu até anotei, uma frase aqui, que diz que o Jordão ele era humanamente intransponível. Então ele era intransponível por humanos. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Então, o que a gente pode tirar disso humanamente intransponível? Ele era humanamente transponível, mas nós devemos fazer o que está ao nosso alcance. Como assim, Fernando? Por exemplo, vamos usar o exemplo de Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro já tinha falecido. Mas o que era possível fazer? Era tirar a pedra. Então, era humanamente possível tirar a pedra. Não era humanamente possível ressuscitar Lázaro, mas tirar a pedra sim. Então, a gente tem que entender que o que nós podemos fazer, nós devemos fazer. O que tiver ao meu alcance para ir atrás da minha vitória, para batalhar a minha vitória, eu irei fazer. Tem momentos e tem provas que a única arma que nós temos é a oração
e o jejum. Isso não é só oração e jejum, é oração e jejum, porque é muito importante na nossa vida, muito importante nas nossas batalhas, a oração e jejum. Porque a oração e jejum quer dizer que você já fez tudo o que você podia fazer e está entregando na mão de Deus. Então faça tudo o que você pode fazer na sua batalha, na sua luta, e entregue na mão de Deus. Porque o que você fez, você pôde fazer, você fez. Então você chega e fala, Deus, eu tentei, não consegui, agora é com o Senhor. É que nem aqueles famosos desenhos que a gente via que alguém mexia com o filho, o pai ia lá e cobrava as dores, é exatamente isso. A Bíblia fala que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então o que acontece? Se tocar em você ou se a prova acontecer, tudo é permissão de Deus e Deus não vai dar algo que você não suporte. E se tocou em você, tem que Jesus, ele meio, não é a expressão correta, mas ele compra nossas dores, ele compra nossas brigas que nós não conseguimos resolver, porque Deus, ele é excelente no campo do impossível. A especialidade de Deus é o campo do impossível. Então, o que é possível você tem que fazer, porque é possível a você fazer. Fernando, eu quero passar numa faculdade, eu quero um bom emprego, eu quero uma casa, uma família. O que é possível você faz, estuda, trabalhe, né, corra atrás dos seus sonhos. Mas agora, o impossível é questão de Deus fazer. Então a gente tem que entender isso. E Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 14, diz assim. Ele diz exatamente assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? E no começo do livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Isso foi o anjo que disse. Porque para Deus nada é impossível. Então, Deus sabe tudo o que a gente precisa, Deus sabe o que fazer, e Deus ele vai fazer, porque para ele nada é impossível. Então temos que entender que aos meus olhos, aos olhos da razão, nós temos que entender o seguinte: pode parecer impossível. Para os olhos da razão, não dá mais. Para os olhos da razão, não vai dar certo. Mas aí nós temos que olhar pelos olhos da fé. Se Deus prometeu, vai dar certo. Se você entregou nas mãos de Deus, vai dar certo. Se Deus está na frente, vai dar certo. É só a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus está trabalhando, é porque vai dar certo. E eu ouso dizer que se Deus está no negócio, se Deus trabalha, já deu certo. Se Ele já prometeu, já deu certo. Esse Deus, Ele trabalha no impossível, é o mesmo Deus que trabalha no tempo. Ele está aqui presente com você hoje, ele já está lá no seu futuro resolvendo o seu problema, dando a sua bênção. E ele já está lá no futuro vendo você desfrutando e vendo como ele foi Deus durante a batalha. Então, a gente tem que entender que nosso Deus é o Deus do impossível. Entendendo isso, a gente vai voltar um pouco para a nossa lição, pelo milagre do Rio Jordão. Então, o milagre do Rio Jordão é para a gente exemplificar o que estava acontecendo. Aqui está o Rio Jordão, desenho bem feio para vocês, mas aqui está o Rio Jordão. Então, no Rio Jordão, de um lado estava Israel, querendo atravessar, crendo no impossível de Deus, cheio de fé. Aqui eles estavam buscando a Deus, né? Buscando a consagração, eles estavam se preparando, fazendo o que era possível a eles, né? Juntando todos os pertences, todos os animais, crendo no impossível de Deus e aqui clamando a Deus, clamando a provisão de Deus, né? Buscando o impossível dele.
Do outro lado do Jordão, quem estava aqui era Deus. A palavra fala que Deus já estava preparando um banquete para eles. Deus sabia que do outro lado do Jordão já estava em tempo de colheita. Então, Deus já sabia de todas as coisas. E Deus sabia que, por mais que eles tinham medo, por mais que seria difícil, seria algo impossível, mas do outro lado ainda já tinha um banquete preparado, já tinha a colheita preparado, algo que eles não podiam ver, algo que eles nem sabiam do que tinha do outro lado, esse banquete e essa colheita. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, né, é uma referência ao livro de Isaías, que está em Isaías 64:4, uma referência ao que está escrito lá. Em Coríntios diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É importante a gente fazer a analogia com tudo que a gente passa na nossa vida, com tudo o que a gente tem passado, né, no nosso tempo. Por mais que você esteja passando uma prova, por mais que você não veja a solução, se você está fazendo o que Israel fez antes de atravessar o Jordão, antes de passar pela prova, o que Israel fez? Israel fez o seguinte, eu já anotei aqui. Ele buscou a Deus, ele se preparou e clamou a misericórdia e o impossível de Deus. Por mais que você esteja passando por uma prova e você não veja esse tempo de Deus, pode crer que Deus já está fazendo isso por você. Deus já está preparando para você. Por mais que você tenha um Jordão bravo, um rio bravo, um Jordão intransponível humano, um Jordão que é o impossível. Eu não sei qual que é o Jordão, não sei se é uma doença, se é uma prova, mas do outro lado, além de você passar a prova, além de você ter a vitória, tem coisas que Deus ainda está preparando de extra, tem coisas que Deus ainda prepara de plus pra gente, que é o banquete, que é o tempo de vitória, é o tempo da gente colher tudo aquilo que a gente plantou. O que a gente plantou? A gente buscou a Deus, a gente se preparou e a gente clamou. Então, plante aquilo que lá na frente você vai colher, que é a travessia do Jordão e um banquete para Ele, né? Um banquete que a gente possa dar glória a Deus. Tá, Fernando? Mas por que eu tenho que plantar? Por que Deus não trabalha? Porque nós temos que entender uma coisa. Deus, ele é muito mais reativo do que ativo. Como assim, Fernando? Como que ele é mais reativo? Ele reage à nossa fé. Ele reage muito mais à nossa fé. Um exemplo disso é o que a gente pode ver o que aconteceu na travessia do Jordão. Aqui em Josué 3, versículo 15. Por que a gente tem que entender isso? Porque diz assim em Josué 3:15. E quando levaram a arca da aliança, chegaram ao Jordão, seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava. Então aqui, ó, seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava e todas as suas ribanceiras, durante o tempo de colheita. Então aqui, ó, Deus já estava preparando a colheita que a gente acabou de falar. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. As águas que desciam no mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Então o que acontece? Deus agiu colocando o pé
Quando eles colocaram um pé sobre as águas se abriram. Quando eles tiveram fé para passar o Jordão, as águas se abriram. Deus, ele represou o rio. Deus, ele parou tudo porque eles chegaram na ponta do Jordão e os levitas colocaram o pé na água. Então aí ocasionou um milagre. Se você tiver fé, se você der o primeiro passo, o que a gente falou, se você fizer o que é possível para acontecer, o que era possível para acontecer, Deus falou, vai e faça, vocês vão atravessar o Jordão. Então o que eles fizeram? Pegaram as coisas e com a Arca da Aliança na frente, eles foram até o Jordão e quando molharam a planta dos pés, Deus represou. Deus fez diferente do Mar Vermelho. No Mar Vermelho, ele abriu um caminho. No Jordão não, ele parou o rio. Ele represou o rio para assim que o povo passasse. O povo, seus animais e todas as pessoas passassem com eles ali. E é bem interessante a gente entender que essa parte que quando eles colocaram os pés, molharam os pés que eu grifei. Em Josué, Deus falou para Josué, em Josué 1, versículo 3, aonde colocarem a planta dos teus pés, onde vocês colocarem a planta dos teus pés, onde você colocar, ali eu abençoarei. Então, como nós somos filhos de Deus, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali eu abençoarei. É no seu serviço, é na sua casa, é na casa de um amigo, é na sua família. Onde você coloca a planta dos seus pés, ali está abençoado. Então, quando eles molharam os pés, Deus abriu, porque Deus havia prometido que iria abençoar onde eles colocassem a planta dos pés. Então, por isso que Deus, ele reagiu, ele reage à nossa fé. Por mais que você tenha fé muito pequena, muitas vezes você pode estar passando um momento difícil, a sua fé esteja pequena, mas pense na reação e seja reativo ao mundo espiritual. Por mais que você não entenda o que esteja passando, por mais que você faça a sua fé, às vezes, estremeça, não, que você possa ajoelhar, colocar o seu joelho no chão e clamar a Deus para que Ele te ajude a ter mais fé, para que Ele te ajude a conduzir, para que Ele te ajude a passar por esse Jordão. Porque a gente precisa ter fé, a gente precisa ter fé que Deus vai resolver, a gente precisa ter fé que Deus vai agir. Quando alguém perguntar sobre o problema para você, fala, seja totalmente ousado e fala, vai acontecer em nome de Jesus, tenho fé que Deus está trabalhando, tenho fé que Deus está agindo. Por mais que lá no fundo você estremeça, mas o único que você pode clamar para te ajudar é Deus. Então, trabalhe isso, trabalhe essa reação que o mundo espiritual tem a essa ação. A ação deles foram ficar de pé. E qual que é a ação que Deus está esperando para dar o seu milagre? Qual a ação que Deus está esperando para resolver o seu milagre? Por mais que a sua fé esteja difícil, mais que sua fé esteja esmorecida, lembre-se de Deus, como ele disse em Isaías 43, versículo 13: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, por mais que você esteja com a fé esmorecida, por mais que o Jordão seja muito grande, por mais que você só veja água, por mais que você veja a correnteza passando no Jordão, aquela correnteza forte, lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, clame, busque, se prepare para atravessar o Jordão, porque lá, a hora que Ele fizer o milagre, você vai passar o Jordão sem dificuldade nenhuma, você vai atravessar o Jordão e do outro lado vai ter um banquete, uma colheita e a sua vitória esperando. Então, pense nisso, pense que agindo Deus, ninguém pode impedir, assim como ele agiu no Jordão e ninguém impediu que ele fizesse. Amém? Então vamos seguir a nossa lição, entrar na última parte aqui da nossa lição,
que é os memoriais que Deus faz, os memoriais, né, que foram feitos ali no Jordão. Primeiro, para a gente começar, vamos ler aqui a passagem do memorial, está em Josué 4, versículo 1, que diz assim: quando todo o povo tinha passado o Jordão, Deus falou com Josué, dizendo: escolha 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Lembre-se disso. E que levem essas pedras e as depositem no lugar que vocês irão passar a noite. Então Josué, até aí, né? Até o versículo 13 aí, para a gente entender esse memorial de Deus. Então a gente vai entender aqui esses memoriais. Foram feitos 2 memoriais. E esses memoriais, primeiro foram, como a gente leu, que é o memorial de Deus. Esse memorial de Deus é para o futuro. A gente pode ver em diversas passagens na Bíblia que Deus, no futuro, ele fala, e muitas vezes na Bíblia, no futuro, as pessoas passam e falam: ó, esse aqui é o memorial de Josué que Deus fez. Então é para ser lembrado e para as pessoas perguntarem de Deus. Para as pessoas perguntarem: o que é aquilo ali? O que é aquele memorial? Então, para que isso, as pessoas lembrem-se de Deus. As pessoas lembrem-se do que Deus fez, né? O que Deus fez pelo povo. Hoje, quais são os memoriais que nós temos? Hoje, na nossa igreja, né, como um todo, no nosso mundo atual. Os memoriais são os cultos de ação de graça. Esses são os memoriais. Qual que é o outro memorial também? É os testemunhos. Testemunho contado na igreja, testemunho contado em casa, nosso testemunho contado na escola, na faculdade, testemunho contado no trabalho. Muitas das vezes o testemunho, ele não não precisa, não vai chegar em toda a população, mas para que serve o testemunho? Para testificar a fé e que Deus ainda faz. O testemunho seu pode edificar a vida de um irmão. O testemunho seu pode ajudar um irmão que esteja passando por um momento difícil, um momento que talvez seja parecido ou não, mas que ele possa ver que, ó, Jesus trabalhou na vida daquele irmão, então Jesus pode trabalhar na minha. Como eu falei, às vezes a gente está com a fé esmorecida, e muitas das vezes você pode estar ajudando um irmão que está passando com a fé esmorecida, pensando em desistir. Você pode ajudá-lo a crescer e a ficar firme na fé. Então, testemunho no seu serviço, testemunho que Deus fez, porque muitas pessoas podem não conhecer Deus ou só ouvir falar que Deus faz milagre, ou ver alguns canais de igreja aí que não são coerentes com a Bíblia e distorcer tudo aquilo e distorcer a visão de Deus. Você falando e dando testemunho certo, testemunho do que Deus fez, do processo, como você orou, buscou e Deus fez, e que Deus pode fazer na vida daquela pessoa, então você pode trazer até uma alma para Cristo. Você pode ganhar mais uma alma para o nosso corpo de Cristo. O outro memorial foi o memorial de Josué. Esse memorial foi um memorial que Josué resolveu fazer. Josué fez do seu coração. É um memorial que ele revela o que Deus quer do seu coração. Então ele fez um memorial diferente do que a gente leu aqui para Deus, que ele fez aonde eles ficariam. Esse memorial de Josué foi feito dentro do Jordão. Ele foi feito dentro do Jordão. Mas para que Josué fez esse memorial? Para lembrar.
Mas lembrar do quê? Lembrar, né? Ele lembrar do que Deus fez, do que Deus vai fazer e do que Deus faz. Como assim, Fernando? A gente tem que lembrar o que Deus já fez pela gente, o livramento que Deus já nos deu, as vitórias que nós já passamos com Deus, porque se você está escutando isso, se você está lendo a palavra, se você está estudando, é porque Deus fez alguma coisa na sua vida. E o que Deus vai fazer ainda na sua vida, porque grandes são as promessas dele. Ele já prometeu, ele trabalha, então ele vai fazer muitas promessas na sua vida ainda. E o que ele faz na sua vida, o que ele tem feito hoje na sua vida. Então a gente nunca pode esquecer de onde Deus nos tirou, do que Deus já nos livrou, do que Deus já nos proporcionou. Então, isso é para a gente lembrar de onde a gente veio, do que a gente era, como que era para a gente estar. Muitas pessoas eram nem para estar vivas, muitas pessoas tiveram grandes livramentos. E de onde Deus tirou. Pode ser do tráfico, do crime, pode ser da prostituição, pode ser livrou toda a sua família. Deus pode trabalhar e Deus trabalha, então a gente tem que lembrar sempre de onde Deus nos tirou, para que a gente tenha a humildade e sempre lembre e falar, Deus me tirou de lá, essa prova é fichinha. Deus fez aquilo, Ele vai fazer isso também, para que edifique a nossa fé também em futuras batalhas, em futuros milagres que nós devemos ter com Deus. Mas, Fernando, por que a gente devemos fazer, mas por que memoriais? Por que a gente devemos fazer isso? Por que essas coisas acontecem? Por que, né, fazer um memorial? Para que a gente possa se lembrar do Deus impossível. Para que nesse Deus impossível a gente lembre do seu poder, da sua grandeza, de que tudo pode e que Ele é o Deus do impossível. A gente nunca se esqueça disso. É importante a gente ter as nossas marcas no nosso caminho, a gente ter as nossas marcas da fé, a gente ter as nossas marcas para que lembre que Jesus é o Deus impossível, que Deus é o Deus impossível, que Deus tem grande poder, que Ele é grande, que nada é maior que Ele. Ele é maior que tudo. E Ele está sempre no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E para a gente terminar a nossa aula e entender essa questão de memorial e como eles edificam a nossa fé, a gente vai ler mais um versículo para a gente acabar. Um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem cuidado. A gente tem passado por uma crise imensa. Esse coronavírus trazendo uma crise imensa para o nosso Brasil, para o nosso mundo, mas como Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está aí vivo, se você está saudável, passando por dificuldade, tendo problemas, não importa. Mas até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te manteve. Até aqui o Senhor tem te ajudado. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Obrigado por ter assistido. Muito obrigado por ter aí nos auxiliado. Todos que enviaram comentários. Se você tem um comentário, irmão, se você tem alguma coisa, pode nos chamar, pode enviar mensagem no privado, no grupo. Não tem problema, a gente vai estar catando. Se tiver alguma outra ideia de meio da gente poder passar isso, tá? A gente fica feliz em saber. Se tiver dúvidas sobre a lição, pode me chamar no privado também. Não tem problema. Se eu não souber, eu vou buscar alguém que saiba, eu vou estudar mais para te ajudar e para mim eu aprender também, né? Porque nós aprendemos todos juntos em conjunto. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que Deus os abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que seja uma boa aula, tá? Que Deus abençoe vocês.